uma vez e que Boa você tarde a possa todos. nos ajudar aí hoje. Eu vou compartilhar, então, com vocês um PowerPoint. Me avise aqui, se já estão vendo. Estão vendo? Sim, sem dúvida. Ok. Então, eu vou falar hoje sobre Jesus e as mulheres do Evangelho, com foco em Marta. Tá? Nesse mês de dezembro, a gente faz estudos relacionados ao Natal, ao nascimento, né, de Jesus. E, então, assim, eu vou falar sobre esse tema, mas, para começar, eu vou dar um enfoque geral sobre as mulheres que desempenhavam papéis significativos no Evangelho. E vou citar alguns exemplos. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus. Ela é a figura central do nascimento de Jesus e é frequentemente vista como um símbolo de pureza e devoção. Maria, eu nem vou falar mais, tá? Porque Maria vai ser objeto de um estudo também na casa, no SEAS, um estudo que vai ser feito essa semana. Quem quiser, olha lá no calendário, que vai ter um dia que o estudo vai ser sobre Maria. Maria Madalena, ela é conhecida por ter sido uma das seguidoras mais leais de Jesus e testemunhou sua crucificação e ressurreição. Maria Madalena também vai ser estudada numa outra reunião pública só sobre ela. E aí eu vou falar de outras, tá? Que eu escolhi assim, porque tem nessa passagem algo para a gente comentar, mas que não são as únicas mulheres, tá? Que aparecem lá no Evangelho. A mulher samaritana. Esse encontro refletiu o ensinamento de Jesus sobre a igualdade e a importância de todos perante Deus. Então, Jesus, nessa passagem, quem vocês todos já devem ter várias vezes, né, lido sobre ela, que, em resumo, é quando Jesus pede uma água à mulher samaritana. E ela estranha, porque Jesus, como um judeu, e os samaritanos não se falava, e Jesus, como homem, se dirigindo a uma mulher. E aí, inclusive, ele se revela a ela que ele diz que a água que ela está lhe dando é uma água que depois volta a sentir sede, e que a água que ele dá é uma água que jamais você volta a sentir sede. E aí ela entende, então, que ela está diante de Jesus, do Filho de Deus. A mulher hemorrágica. Esse episódio destaca a compaixão de Jesus e a crença na cura por meio da fé. É uma da passagem que Jesus está no meio de uma multidão andando e que ele sente que alguém o toca. E aí ele vê que é essa mulher que tinha uma hemorragia que não parava, e ao se tocar, a fé dela, a cura, ela consegue isso que Jesus fala, que a própria fé dela, de achar que ao ser capaz de tocá-la, ela conseguiria essa cura, conseguiu com que ela fosse curada. A viúva pobre. Jesus elogia uma viúva pobre que doou suas últimas moedas no templo, destacando a importância da generosidade e entrega de coração, independentemente da quantia doada. Então, ele mostra ali, comparando que o que ela estava doando, algumas moedas, representavam mais numa balança que mostrava o valor do real, do significado, não numa balança física, né? Do que assim, de saco de dinheiro que aqueles que muito tinham estavam doando, porque falou que ela doava o que lhe fazia falta, enquanto outros doavam, às vezes, o que lhe sobrava. Então, mostrando isso, a importância de você fazer essa doação de coração. E Marta e Maria, que são duas irmãs, que o Evangelho de Lucas apresenta essa história de Marta e Maria, que os irmãos vão receber Jesus em sua casa, e isso a gente vai falar mais adiante. O papel das mulheres no contexto histórico da época de Jesus, na Palestina do século I, era influenciado por várias normas culturais e religiosas da sociedade judaica da época.
Embora as mulheres desempenhassem papéis importantes em várias esferas da vida, elas geralmente tinham um status social e legalmente inferior em comparação aos homens. Quer dizer, se até hoje, no século XXI, a gente verifica que ainda não se conseguiu uma igualdade de gênero, imagine na época de Jesus, né? Então, qual era o papel da mulher na época? Na família. As mulheres eram tradicionalmente responsáveis pelo cuidado da casa e da família. Elas desempenhavam um papel fundamental na criação dos filhos e na manutenção do lar. Muitas vezes, elas também ajudavam na subsistência da família, especialmente em família de agricultores, porque às vezes a fazenda tinha a parte das roças, tudo, coisa que eram ligadas à fazenda. Quer dizer, de qualquer maneira, era na casa, só que a casa não extensiva como a propriedade. Casamento. O casamento era uma parte central da vida das mulheres, uma expectativa cultural. As mulheres casavam-se cedo e eram frequentemente vistas como propriedade dos maridos. O divórcio era possível, mas mais fácil para os homens. Em alguns países, até hoje, ainda se tem, né, essa ideia da mulher como propriedade. Então, olha como o tratamento que Jesus vai dar às mulheres era diferenciado há 2000 anos atrás, numa época em que isso, então, ainda estava assim, mais firme, arraigado. Religião. As mulheres judias eram ativas na vida religiosa, frequentando sinagogas. No entanto, seu envolvimento era limitado. Elas não frequentavam os mesmos lugares que os homens podiam frequentar, né? Dentro da própria sinagoga. O lugar delas era lugar à parte. Restrição. A lei judaica tradicional inclui algumas restrições às mulheres em áreas como herança e testamento. E, então, elas não tinham os mesmos direitos que os homens. A forma como Jesus tratava as mulheres era notavelmente diferente em comparação com as normas culturais da época. Ele interagia com as mulheres de maneira compassiva, respeitosa e inclusiva. Vamos ver alguns exemplos disso? Conversas com a mulher samaritana. Nessa passagem que a gente já comentou, em que Jesus quebrou normas culturais ao ter uma conversa significativa com a mulher samaritana junto ao poço. Ele a tratou com dignidade e lhe revelou sua identidade messiânica. Então, Jesus vem quebrando, né, vários paradigmas, vários costumes da época, por isso assim que ele foi tão questionado. E mesmo os próprios os apóstolos que os seguiam estranhavam alguns comportamentos. Mesmo para eles, era muito difícil entender como que Jesus se relacionava com as mulheres, porque eles também, pertencentes, enquanto homem, àquela sociedade, eles tinham aqueles valores, coisas enraizadas, então eles estranhavam as atitudes. Tanto que você vai ver Pedro depois tem dificuldade em permitir que Madalena continue com ele. Então, Madalena vai acabar indo pregar junto aos leprosos, porque o espaço que Jesus abria para ela, depois da morte dele, deixou de existir. Curas de mulheres. Jesus curou várias mulheres, incluindo a mulher hemorrágica, demonstrando cuidado e compaixão por suas necessidades. Aceitação de seguidoras. Jesus chama mulheres entre seus seguidores, como Maria Madalena, que desempenhavam papéis ativos em seu ministério. Comissão de mulheres no túmulo vazio. Após a ressurreição, as mulheres foram as primeiras a testemunhar o túmulo vazio e receberam a comissão de anunciar a ressurreição aos discípulos. Então, como é que ele valorizava o papel feminino. Agora, vamos entrar já em Marta, né? Marta, quem era Marta? Marta é uma figura bíblica que é mencionada no Novo Testamento, nos evangelhos de Lucas e João, como a irmã de Lázaro e Maria de Betânia. A história de Marta é geralmente associada a um episódio específico narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nessa passagem, Marta convidou Jesus para a casa deles em Betânia. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres domésticos. Marta, sentindo-se sobrecarregada com o trabalho, reclamou com Jesus sobre a falta de ajuda de Maria.
No entanto, Jesus respondeu a Marta com palavras notáveis. Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, essa passagem que se referiu o Ricardo na leitura de página, né? Pouco é necessário. A gente vai trabalhar essa passagem mais adiante. E é uma passagem que, eu confesso, me incomodava muito. Eu custei a conseguir, não para esse estudo em específico, ao longo do tempo eu fui trabalhando mudanças em mim e consegui entender melhor essa passagem. Mas, assim, as primeiras vezes que eu ouvi essas passagens assim, me causavam um certo incômodo, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos ver outra passagem que também aparece Marta, que é frequentemente citada. Marta também é mencionada em outro contexto no Evangelho de João, quando Jesus chegou a Betânia após a morte de Lázaro. Marta expressou sua fé em Jesus, acreditando que ele poderia ter evitado a morte de seu irmão. Jesus, nesse caso, realizou um dos milagres mais notáveis registrados no Novo Testamento, ressuscitando Lázaro dos mortos. Tá? Eu estou falando assim, a ressurreição, nesse ponto assim, que falou que porque a igreja usa muito esse conceito, né? Ela digita que você possa ressuscitar a carne, mas para a gente, assim, no Espiritismo, ele acredita assim, que Lázaro só foi possível esse fenômeno, que não foi um milagre. Tudo está associado, todos esses milagres, na verdade, teriam por trás uma explicação com base em leis gerais. E Lázaro não tinha morrido. Lázaro estava apenas o que era, assim, um fenômeno que ainda não era tão conhecido na época, não era explicado na época, a catalepsia. A Ivone Pereira, ela quase chegou a ser enterrada quando criança, né? Porque ela sofria muito disso. Ela tinha assim, vários eventos em que ela ficava como se parecesse como se estivesse morta. Que você até a respiração fica algo assim inaudível e chega às vezes o corpo até começar a ter alguma putrefação, tudo de tal estado às vezes grave que consegue ficar dessa inanição, nesse estado de aparência realmente de morte, mas não era morte, tá? Mas a gente não vai falar mais sobre esse fenômeno, não. A gente vai focar mais, vamos fazer um estudo mais em cima do anterior, que é esse em que Jesus é recebido na casa, né, de Marta e Maria, em Betânia, e enquanto a gente vê ali ao fundo a Marta toda ocupada, tá, com um jarro na mão, plantas tudo preparando, cuidando de todo, né, o evento, e Maria está simplesmente sentada aos pés de Jesus, conversando com Jesus, ouvindo o que Jesus tem a lhe dizer, aprendendo um pouquinho. E essa passagem, vamos pensar o que a gente pode tirar dessa passagem. É rica em significado e pode ser interpretada de várias maneiras. Vamos ver algumas interpretações. Priorização espiritual. Jesus enfatiza a importância da busca espiritual e do ensinamento em contraposição às preocupações mundanas, que tem a ver com a leitura que o Ricardo fez. Ele elogia Maria por escolher a boa parte ao sentar-se aos seus pés e ouvir seus ensinamentos. Isso sugere que a busca espiritual e a conexão com Deus são prioritárias e podem enriquecer a vida. Equilíbrio entre ação e contemplação. A história de Marta e Maria destaca a tensão entre a ação prática, representada por Marta, e a contemplação espiritual, representada por Maria. Jesus não está criticando o trabalho de Marta, mas está apontando que o equilíbrio entre a ação e a contemplação é essencial. Ambos os aspectos são importantes na vida cristã. Igualdade de gênero.
a passagem também pode ser vista como um exemplo de igualdade de gênero, porque ele vai permitir que Maria, uma mulher, participe da instrução espiritual, o que era incomum na sociedade da época. E aí, o que a gente pode refletir sobre sobre essa história? A história de Marta e Maria pode nos convidar a refletir sobre nossas próprias vidas e prioridades. Ela nos desafia a considerar se estamos equilibrando adequadamente nossas atividades diárias com a busca espiritual e a relação com Deus. Hoje eu estava até assistindo o Papo das 9 com o André Trigueiro, e ele estava apresentando um estudo de uma enfermeira que fala, antes de partir, que fala de 5 arrependimentos que foram, assim, os mais apresentados por aqueles doentes que estavam em estado terminal, em tratamentos paliativos, e o segundo deles, né? O primeiro era não ter corrido atrás dos seus sonhos, o segundo era ter trabalhado demais. Então, a gente percebe isso, que às vezes a gente, no mundo material, com tantas questões, a gente coloca, às vezes, nossa prioridade no trabalho e tudo bem que a gente está no mundo material, tem que suprir o necessário, como fala na palavra. Mas será que a gente não exagera quando coloca isso em conseguir cada vez algo mais, né? Primeiro a gente quer um apartamento, aí quer um carro, quer uma viagem, quer isso, quer aquilo, vai jogando sempre e vai tanto que uma das grandes problemas a gente verifica agora que tem assim a síndrome do workaholic, né? Pessoas que já só focam no trabalho, se perdem nisso, e burnout, né? Essa doença também que vem aparecendo pelo excesso, você se exaure, você não consegue se olhar e ver os seus limites, ver que você tem que parar. Às vezes a gente tem que ter aquele momento, e o André até falou que é muito assim, a simbologia da passagem que Jesus descansou no 7º dia, mostrou assim, a necessidade de trabalho, mas também do descanso, como que um lazer, como que é importante a gente ter esse momento de parada. E aí não só o descanso, como ter também esse cultivar a nossa espiritualidade, então tempo de se dedicar a essa conexão para que a nossa vida não perca o sentido. Então a importância de a gente trabalhar está sempre isso, buscando esse equilíbrio, para não se perder nisso, não olhar no final da vida, quando já é tarde, perceber que perdeu muito tempo com o que não era tão relevante. Então, a gente, na hora de saber priorizar, a gente trabalhar esse equilíbrio, né? Então, a Marta é retratada como estressada e preocupada com muitos afazeres. Isso pode servir um lembrete sobre a importância de evitarmos a pressa e o estresse em nossas vidas. A busca espiritual requer tempo e atenção, não deve ser sufocada pelas preocupações cotidianas. E buscar a dosagem, né, correta. É difícil, mas aí a gente tem que, com tempo, com amadurecimento, com reflexões, a gente assim, tem que trabalhar um pouco isso, de olhar para dentro da gente, sentir o que nos energiza, até que ponto a gente está se exaurindo e que mal que isso pode estar fazendo para a gente. Aceitação da diversidade espiritual. A passagem também sugere que tem várias maneiras legítimas de buscar a espiritualidade. Marta e Maria representam diferentes abordagens e Jesus não está impondo um modelo único. Isso incentiva a aceitação da diversidade espiritual e a compreensão de que cada indivíduo pode ter sua própria maneira de se conectar com Deus. Antes de passar para a parte seguinte, trabalhar um pouco assim, o que essa passagem também chama a minha atenção.
hoje, né, depois que eu já refleti muito sobre por que isso me incomodava em alguns tempos, a gente vê Marta não fala com Maria, ela fala quem? Com Jesus, reclamando da postura de Maria, mas ela não se dirige direto a Maria, não fala das suas necessidades, não faz um pedido claro para Maria. E eu vejo que muitas vezes eu me sentia assim, sobrecarregada e achava que outra pessoa estava sendo folgada e ficava, às vezes, assim, de cara feia, assim, mas não expressava essa minha necessidade, não sabia pedir ajuda. Então, eu vejo um pouco, quando eu me incomodava com essa história, é que eu me via refletindo um pouco na Marta, essa dificuldade da Marta pedir ajuda, né? A Marta não pede para Maria, Maria, você pode cuidar dos arranjos de flores, enquanto que assim eu também tenho um tempo para conversar com Jesus, para que eu não tenha que fazer tudo. Ela não coloca isso, ela não consegue, né, colocar para Maria a necessidade dela e o porquê. Então, fica algo assim, só como uma reclamação. Então, às vezes, a gente tem que pensar isso. O outro não lê pensamento, o outro diz, não sabe o que você está precisando. Se a gente não se coloca de maneira clara, se a gente então a gente assume outras coisas, às vezes a gente atropela o outro, às vezes o outro acaba nem ajudando, porque ele já está acostumado que você se encarrega de tudo, você atropela, você quer tudo do seu jeito. Então, será que a gente às vezes não está deixando de dar oportunidade ao outro de ajudar, dar oportunidade ao outro de fazer no seu tempo, fazer do seu modo, não é? Pode ser que Maria não fizesse naquela hora, mas se tivesse pedido que daqui a pouco ela poderia terminar aquela conversa que estava tendo, depois ir A prestar. pessoa se mostrando em Então, a importância disso, da gente saber colocar nossas necessidades, a gente saber pedir ajuda. Então, vamos lá. Como você descreveria Marta? Marta é irmã, primeiro aparece como sendo irmã do Lázaro e Maria. É apresentada por irmã de Lázaro e Maria de Betânia. É uma família próxima de Jesus e a seus discípulos. Praticidade e ação. Marta é frequentemente associada à preocupação prática e à ação. A passagem estudada sugere que Marta era uma pessoa que se importava com tarefas diárias e com o bem-estar de sua casa e de seus convidados. Hospitaleira, que Marta convidou Jesus e seu discípulo para a casa deles em Betânia, demonstrando sua hospitalidade e seu desejo de cuidar dos outros. Era alguém disposta a servir e a receber convidados em casa. Fé em Jesus. Aí isso já aquela outra passagem que a gente comentou, fica bem claro isso. Marta demonstra profunda fé em Jesus. Após a morte de Lázaro, ela expressa sua fé de que Jesus poderia ter evitado a morte do seu irmão. E ele acaba conseguindo, pedindo para que... Porque Jesus, na época, estava ausente, né? Ele não estava na cidade. E aí a Marta diz assim, que se ele tivesse estado, o irmão não teria morrido. E aí, quando Jesus pede para ir ao túmulo, que acontece que o Lázaro se levanta. Jesus diz para que ele se levante, né? E é o que, entre aspas, o milagre da ressurreição de Lázaro. Amizade com Jesus. Marta, assim como sua irmã Maria e seu irmão Lázaro, era uma amiga próxima de Jesus, né? E a Bíblia mostra várias interações entre eles. Essas são as principais características de Angole d'Água de Marta. Então. E que ensinamentos Jesus, a história das mulheres no Evangelho, tem aplicações atemporais que podem ser trazidas para os dias de hoje. Vamos ver algumas maneiras. O que a gente consegue ver dessa forma diferenciada como Jesus tratava as mulheres. Como eu comentei no início, a gente hoje, no século XXI, a gente ainda não atingiu um grau, uma sociedade em que haja igualdade de gêneros, e que você consiga ver em todos os países do mundo, homens e mulheres
tendo os mesmos direitos perante a lei, perante o outro, né? Sendo tratados com o mesmo respeito, sendo vistos da mesma forma, valorizados da mesma maneira. Então, a gente pode tratar ainda de trazer para o dia de hoje essa importância de trabalhar o quê? Igualdade de gênero. O ensinamento de Jesus enfatiza a igualdade e valor de todas as pessoas perante Deus, independentemente do gênero. Ao incluir mulheres em seus círculos de seguidores, Jesus desafia as barreiras sociais e culturais da época. Da mesma forma, deveremos promover a igualdade de gênero em todos os aspectos da vida, na sociedade em geral, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. Isso aí está a importância que a gente ainda tem que trabalhar hoje. Hoje, como foi assim, há pouco tempo, muito discutida essa questão, que foi até elaborado, lista de mulheres negras estariam aptas a assumir o STF, que agora só tem uma mulher, acabou sendo essa vaga preenchida por mais um homem. Então, mostrar como nossos órgãos sim, ainda têm pouca representatividade. E, por exemplo, no Congresso, isso cabe a gente, na hora da eleição, pensar nisso. Que mulheres a gente considera que estão aptas a essa vida política e que a gente possa fazer nossa parte, possamos eleger para que tenha mais representatividade, não só de mulheres, como de negros, de índios, de todo. Como o nosso Congresso não é uma imagem do nosso país como um todo, como essa diversidade, né? Não se vê representado, você não vê isso. Então, isso é na hora do nosso voto a gente trabalhar essa igualdade de gênero e não só de gênero, como a diversidade, trabalhar a importância disso, de ouvir várias vozes diferentes, porque isso que enriquece, isso que traz pontos de vista diferentes, porque traz vivências diferentes, que diz, você não tem ideias por não estar inserido em algum contexto. Empoderamento das mulheres. A história das mulheres no Evangelho, como Maria Madalena e a mulher samaritana, destaca um papel significativo que as mulheres desempenharam na divulgação do Evangelho. Isso pode inspirar as mulheres a se envolverem ativamente na liderança espiritual, na educação e no serviço à comunidade. Mostrar como é importante que as mulheres tenham essa visão de que elas podem, que elas têm esse papel, que ela é muito... Outro dia eu estava assim na rua e vi uma camiseta que estava... Uma mulher negra estava usando a camiseta, assim, eu não pedi para nascer negra. Aí eu olhei aquela primeira frase, eu tive sorte. Então, assim, como é emocionante a gente ver esse empoderamento, né? Essa aceitação da negritude, essa luta para esse reconhecimento do valor, né? Para você não ter a vergonha de você ter sido escravizado, gente. Não, isso foi um grande erro do nosso passado. E, assim, hoje a gente vê esses movimentos de empoderamento, luta, luta de uma forma de se impor, de se mostrar seu valor. Não é luta pela arma, né? A luta que a gente está vendo agora, assim como pessoas negras ocupando, tendo voz, falando e empoderando outros, mostrando que é possível, né? Compaixão e empatia. Jesus demonstrou profunda compaixão e empatia em relação às mulheres em situações difíceis. Esses princípios podem ser aplicados hoje por meio de cuidado e apoio às mulheres que enfrentam desafios como violência de gênero, discriminação no local de trabalho e essas ameaças todas femininas, feminicídio, que hoje no nosso país ainda tem um número tão elevado, tão triste a gente ver isso, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, e a gente tem que ter a participação da sociedade civil
denunciando isso, mostrando assim, que diferente do que se dizia em briga de marido e mulher, não se coloca a colher. Não, quando há uma questão de violência, uma questão toda, sim, cabe você dar apoio a essa mulher, cabe você denunciar, se for o caso, porque assim, a gente tem que reverter esses dados, a importância da gente trabalhar essa transformação. E aí é importante nisso o papel da mulher, porque o papel da mulher começa primeiro por ela não já aceitar mais, não banalizar essas situações de violência como é assim mesmo, não, como ela se posicionar, como reivindicar. Inclusive, se percebe que assim, algumas coisas vão se reproduzindo nas famílias porque se tem essa ideia de que meu pai batia na minha mãe, então isso é normal, quer dizer, a criança que já cresce com isso. Então, isso tem que começar a ver essa cultura, né? Essa quebra de perceber, não, não, isso é crime, não, não é normal, não é aceitável. Equilíbrio entre ação e contemplação. A história de Marta e Maria oferece uma lição sobre o equilíbrio entre a ação prática e a busca espiritual. Isso nos lembra a importância de cuidar tanto das necessidades práticas quanto das necessidades espirituais em nossa vida cotidiana. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, a importância, a gente precisa trabalhar, sim, precisa, mas a gente precisa também de repousar, a gente precisa cuidar do lado material, mas precisa também cuidar do lado espiritual. Então, tudo é um equilíbrio. Não adianta cuidar só do lado espiritual, se retirar uma montanha e ficar se dedicando à contemplação, à meditação. Não. Você está no mundo, você tem que viver no mundo, tem que interagir com as pessoas, tem que fazer parte disso, fazer a diferença em relação àqueles que te cercam, ser exemplo, que é a maior forma de transformação, de educação, é pelo exemplo, e para isso você precisa mostrar no seu exemplo esse equilíbrio, essa noção de que tem um momento de respirar que é tão importante quanto o de trabalhar, essa pausa, essa busca dessa sua conexão com você mesmo, se conectando com um todo. Serviço à comunidade. Jesus incentivou o serviço desinteressado aos outros. Isso pode ser aplicado hoje em dia por meio do envolvimento em obra de caridade, voluntariado e assistência a comunidades carentes. Porque não dá para pensar em Natal, pensar em ser cristã, se você não trabalhar em você esse processo de atitudes, de ser alguém melhor. Não trabalhar a caridade não só material, quanto a caridade de uma palavra amiga, a caridade de um sorriso, a caridade de uma empatia em relação ao outro, de ouvir, de ter essa escuta, de entender a necessidade do outro e estar aberto a isso. Então, não dá para a gente trabalhar a ideia de ser cristã só como frequentar um serviço religioso. Essa cristandade se reflete no ensinamento de Jesus no serviço ao próximo. Diálogo interreligioso. A história da mulher samaritana destaca a importância do diálogo e da compreensão interreligiosa. Hoje, podemos aplicar esse princípio promovendo a paz, o respeito e a colaboração entre diferentes tradições religiosas. Não cabe mais hoje a gente ficar pensando em qual religião é melhor, qual religião tem a verdade. Essa busca é uma busca de cada um e a gente tem que respeitar a busca toda e respeitar todas as religiões, saber que, né, como assim, que a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, que te faz olhar o próximo com mais amor, com mais empatia, que te faz sair de si, se conectar com
esse poder superior de dar sentido à sua existência, de trabalhar e querer ser alguém melhor. Então, isso que vai ser importante. Então, não cabe a gente brigas pela religião, nem críticas de uma religião à outra. A gente tem que tentar assim, evitar qualquer crítica e desse sentido de rivalidade e mostrar acolhimento a todos, em todos eles. Como é bom a gente assim, conhecer um pouco da história da outra religião, conhecer o que outra acredita, conhecer e respeitar isso, respeitar essas buscas todas, né? E, então, assim, isso, então é importante a gente tirar dessas passagens da Marta, tirar da mensagem do tratamento que Jesus dava às mulheres, tratar das qualidades que a gente vê em Marta, tudo para trabalhar no nosso dia de hoje, no nosso presente, sermos pessoas melhores, buscarmos fazer a diferença, nem que seja para uma pessoa, né? Para trabalharmos assim, buscar dar sentido à nossa existência, aproveitar a nossa oportunidade de encarnação. Era isso, então, muita paz. Obrigado, Lourdes. Falando das nossas características de Marta, que temos mais Marta do que Maria. Obrigado aí. Como eu falei com vocês que eu iria dar no final os avisos, porque tínhamos poucos que estavam no início, e aí eu vou fazer agora os avisos e depois pedir a Lourdes para fazer a nossa prece final. Pode ser, Lourdes? Sim. Então, eu tenho 3 avisos, sendo que um é o agradecimento. Nós não teremos reunião online no dia 24 e 31, isso em razão de questões operacionais, nas dificuldades de achar expositores.